Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 14 em diante. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele. Ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Vamos orar. Ó Deus, nós precisamos tanto, que Tu, ó Deus, nos des graça, que Tu nos ensines e que Tu, ó Deus, distribuas a Tua bênção sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Queridos, é incrível que nas igrejas evangélicas nós nos especializamos, e principalmente nos pastores, a ensinar as pessoas a resolver questões impossíveis. Nós lidamos com o impossível sempre na perspectiva de transformar o impossível em possível. Na maioria das igrejas evangélicas a gente aprende como transformar o impossível em possível. Inclusive, um desses dias eu ganhei um livro que uma pessoa me presenteou. Cuidado com o que você chama de impossível. Porque nós, evangélicos, aprendemos a transformar o impossível em possível. Nós, pastores, pregamos para as pessoas dizendo assim: se você estiver diante do mar vermelho, Deus abrirá esse mar para você. Quem aqui já ouviu esse discurso dentro das igrejas evangélicas? Se houver uma tempestade, Deus vai acalmar os ventos para você. Quem já ouviu essa palavra? Se você estiver naufragando, Ele vai segurar você pela mão e ajudar você a andar por cima das águas. Se você estiver com fome, Ele manda o maná. Deus é o Deus que faz o impossível se transformar em possível. Isso a gente ouve. Mas a minha pergunta é a seguinte: pastor, o que é que eu faço quando o impossível é impossível mesmo? Quem é que me ajuda quando o impossível é impossível? Você diz assim para mim: mas a Bíblia não diz que tudo é possível para o que crê? Diz. Mas nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de que o impossível foi impossível para o que crê. Mesmo para o que crê. Que o impossível não mudou. Ele é impossível. Quando o morto não ressuscitou. Quando a situação não se reverteu. Quando a doença não cedeu. Pastor, o que eu faço quando o câncer não cede? Pastor, o que eu faço quando a morte não teve jeito? Quando o não do meu patrão foi um não sem jeito? O que eu faço quando o aborto aconteceu? O que eu faço quando o diagnóstico
é implacável. Nós temos vários personagens bíblicos que enfrentaram situações impossíveis. Eu poderia citar para vocês, logo de início, Moisés. Situação impossível para Moisés. Ele que estava acostumado a abrir o Mar Vermelho, a ver Deus operar maravilhas, agora está diante de uma situação impossível. Qual, pastor? Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23. Situação impossível. O que a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio 3, 23 e 28? Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, respondeu Deus. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra que os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas viverá. Sem jeito, sem chance. Deus disse não, e é um não categórico. Não peça, não vai dar jeito. Basta. Quer ver outro personagem que atravessou uma circunstância impossível? O clássico exemplo do apóstolo São Paulo. Em 2 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 ao versículo 9. 2 de Coríntios 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne, e ele foi a Deus pedir que Deus tirasse esse espinho. Alguns acham que o espinho de Paulo fosse um problema de doença da vista, nos olhos, que ele não conseguia enxergar bem. Outros acham que esse espinho na carne de Paulo era um grupo de judeus que o perseguia. Outros acham que o espinho que Paulo atravessava tinha sido um casamento que ele experimentou e que faliu. E que essa mulher e essa memória e as coisas erradas e toda essa bagagem que ele carregava era um problema na vida dele. A Bíblia não diz. Tudo isso é especulação. O que nós sabemos é que ele tinha um problema. E esse problema ele identificou como espinho. E ele identificou que era mensageiro de Satanás. E ele foi pedir a Deus e disse: Deus, tira isso de mim. E Deus disse: não, você vai viver com o espinho e a minha graça. Você vai viver com o problema e a minha graça. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então vejam que nós evangélicos muitas vezes nos especializamos em pregar uma mensagem em que Deus transforma o impossível em possível. Que quando Deus transforma as circunstâncias impossíveis em circunstâncias possíveis, nós temos muita fé. Que o exercício bonito da fé é conseguirmos transformar as circunstâncias impossíveis em
circunstâncias possíveis. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é a seguinte: qual circunstância requer mais fé? Ver uma circunstância, ver uma situação e acreditar que Deus pode mudar, ou viver uma situação impossível e ter fé para conviver com ela? Qual dos dois precisa de maior fé? O que é que precisa maior grandeza? Atravessar uma circunstância sem que ela mude e sair lá na frente, triunfante e vitorioso, ou exercitar fé para que a circunstância mude? Qual é o que exige maior grandeza? O que é que exige maior dependência de Deus? O que é que exige maior demonstração de uma verdadeira fé? É eu conseguir mudar uma doença, o prognóstico. Eu conseguir transformar um câncer em apenas um mal-estar, ou eu atravessar um câncer triunfante? O que é que precisa maior fé? Eu já vou lhes responder de antemão. O que precisa de maior fé não é transformar um câncer maligno num câncer benigno. Maior fé é você atravessar um câncer com uma atitude triunfante. O que é que exige maior fé? É você orar e Deus lhe dar um emprego, ou você atravessar uma fase de desemprego com grandeza na alma? Eu já vou lhe responder. É atravessar o desemprego com grandeza na alma. O que é que exige maior fé? É orar para que Deus tire a tentação, ou atravessar a tentação sem Deus tirar e vencê-la? Eu já vou lhe responder. É atravessar a tentação e vencer. É o que exige maior fé. Então, quando eu vejo a maioria das igrejas evangélicas hoje ensinando as pessoas a resolver problema, a conseguir emprego, a resolver problema familiar, a resolver isso, eu fico pensando, nós estamos nos especializando na dimensão menor da fé, porque a dimensão maior da fé nós estamos esquecendo. E o que é a dimensão maior da fé? É atravessar, é vencer, é sair do outro lado triunfante, mesmo que a circunstância não mude. É atravessar o impossível com a graça de Deus. O texto que eu li foi um desses textos em que um homem atravessou uma circunstância impossível. Deixa eu contar o texto com as minhas próprias palavras para você. Vocês sabem que Davi, o rei Davi, pecou com Betseba. Pecou porque ele traiu um dos seus generais, um homem chamado Urias. Teve uma relação sexual com a mulher do homem. A mulher ficou grávida. Ele foi confrontado no seu pecado através do profeta Natã. A mulher estava grávida, a mulher deu à luz. Depois que o menino nasceu, o profeta Natã chegou para o rei e disse: o menino vai morrer. Essa criança vai morrer. Davi, cheio de culpa, sentindo-se responsável pela morte daquela criança, trancou-se num quarto, trancou-se no aposento real, deitou-se no chão, que recusou-se a sair do chão, em jejum, jejuou, passou a noite deitado no chão. E os oficiais do rei querendo dizer: vai tomar um banho, vai descansar na cama, e ele deitado no chão. Sabe por quantos dias? 7 dias. Ele não saiu do chão, fez as necessidades biológicas dele no chão, comeu, não comeu nada, só deitado naquele chão, imundo, fétido. E ele deitado ali, chorando, clamando a Deus, e dizendo: Deus, poupa a vida da criança, poupa a vida da criança, poupa, tem misericórdia, poupa a vida da criança. 7 dias. No 7º dia, o menino morreu. Na noite do 7º dia, a criança morreu. Aí os oficiais do rei se desesperaram, falaram: o que a gente diz? O que a gente fala para o rei? Porque ele está desesperado. E antes da criança morrer, ele está desesperado. Agora que está sem jeito, o menino morreu. Ele vai fazer uma loucura. Davi levantou a cabeça assim, olhou e viu que eles estavam cochichando e discerniu: o menino morreu.
Levantou a cabeça e disse: a criança morreu? E todo mundo assim, meio receoso: morreu, morreu. Davi levantou-se, o texto diz, saiu do chão, tomou um banho, se perfumou, estava imundo no chão, trocou de roupa, entrou no santuário de Deus, adorou a Deus, prepara agora a minha comida, 7 dias sem comer, estava morrendo de fome, quero comer. E todo mundo arregalou os olhos desse tamanho. O que está acontecendo? Enquanto o menino estava doente, você chorou, caiu no chão, ficou lá doente, com um menino, né, uma doença de alma, um menino doente lá e você doente aqui. Agora que o menino morreu, você toma banho, você... O que está acontecendo? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, chorei. Eu pensava, ainda tem jeito. Deus pode ter misericórdia e poupar a vida dessa criança. Mas agora que está sem jeito, o que adianta eu ficar naquela postura? Agora que está nessa condição de sem jeito, para que ficar assim? Eu vou fazer o seguinte: eu vou receber Betseba como minha esposa. Amou Betseba, foram para a cama os dois, tiveram relações sexuais e ela engravidou de um filho. E ele deu o nome do menino de Salomão. E o Senhor o amou. Olha que lindo. Deixa eu dizer para você hoje, querido. Enquanto estiver e der jeito, a minha palavra para você é: ore, busque, esforce-se, trabalhe. Eu já preguei. E tem um monte de igreja pregando isso. Não precisa eu pregar. Eu quero pregar hoje à noite é para aquela pessoa que está sem saber sair de uma situação sem jeito. Que o impossível foi impossível. Teve jeito. O que eu faço, pastor? Como é que eu faço para enfrentar essa minha situação impossível? Deixa eu lhe dizer algumas questões que eu tiro desse texto que li para vocês de Davi. Primeiro, enfrente a realidade como ela é. Versículo de número 19. Davi levantou a cabeça e perguntou: a criança morreu. Não tente maquilar o que não é verdade. Para, eu não quero enganação. O menino morreu. Enfrente a realidade como ela é. Você sabe por que a maioria das pessoas não tem triunfo na sua vida? Porque as pessoas têm medo de enfrentar a realidade delas. Vivem fugindo da realidade sua. Ah, seria maravilhoso que não tivesse acontecido, mas aconteceu, o menino morreu. Seria maravilhoso que o seu casamento não tivesse morrido, mas morreu. Seria maravilhoso que você não tivesse perdido o emprego, mas perdeu. Seria maravilhoso que você tivesse ganhado naquela cena acumulada que faltou um ponto, um número para você acertar, mas não acertou. Seria maravilhoso se você fosse louro de os olhos azuis, tivesse o cabelo partido no meio e tivesse chegado aqui dirigindo uma BMW, mas não chegou. A sua realidade é outra. Você sabe o que é que muitas pessoas não têm triunfo na vida? Porque vivem uma negação da realidade. Nós gostamos de negar a nossa realidade. Nós gostamos de negar aquilo que é verdadeiro a nosso respeito. E você sabe um campo maravilhoso para nós negarmos a nossa realidade? Igrejas evangélicas. Colore o mundo de cor-de-rosa. Pinta uma realidade que não é verdadeira. E as pessoas entram numa espécie de Disneylândia espiritual, parque de diversão espiritual, e pelo menos por 1h30 nós estamos descolados da nossa realidade. A sua realidade não é essa, é outra. Talvez você tenha sido amputado, talvez você tenha perdido uma perna, talvez você esteja com HIV, talvez você esteja só, talvez você seja viúva, talvez você seja um desempregado, talvez você tenha perdido o seu emprego há 2 anos. Mas essa é a sua realidade. E eu sou completamente contrário a gente tentar fugir da realidade para imaginar
um outro mundo e achar que mentindo para nós mesmos a gente melhora. Ah, se eu fosse mais rico. É legal eu desejar isso, mas não é essa a minha realidade. Ah, se eu fosse mais novo. Ah, seria ótimo. Se eu pudesse ainda viver, voltar aí na máquina do tempo aí uns 15 aninhos aí pra... Mas não é essa a realidade. Ah, como seria maravilhoso se eu tivesse minha mãe por perto. Minha mãe morreu. Ah, seria maravilhoso se eu tivesse minha filha junto de mim, mas não tenho. Ah, seria maravilhoso se meu marido não tivesse me largado. Pastor Ricardo, mas largou. Você sabe que eu sou completamente contrário. Mentir para pessoas que estão desenganadas do médico. Eu sou completamente contrário a isso. Antigamente, hoje já mudou muito, mas antigamente a pessoa estava com câncer, aí a família ficava enrolando o doente. Não, você só está... Não, o médico disse, não, isso é um mal, é uma doença nova que ele está pesquisando e não sei o quê, e o cara sendo enrolado. Isso é terrível. Isso, para mim, é a maior traição que você pode fazer a uma pessoa. É mentir para ela no momento mais crucial da vida dessa pessoa, que é a hora que ele tem mais que se preparar para o momento que todos nós vamos enfrentar, que é o da morte, e ele está sendo enganado. Isso é terrível. Eu conheço pessoas que morreram enganadas. E aí a pessoa, eu vou chegando na casa da pessoa, pastor, cuidado, não fala nada, que ele não sabe e tal, o senhor fica enrolando ele e tal. Eu digo, não, comigo não, chame outro pastor, que para ficar enrolando, eu não vou conversar com ninguém enrolando. Uma vez tinha uma pessoa na Bethesda que estava desenganada do médico, o médico disse que tinha 20 e poucos dias de vida, estava com uma leucemia aguda. Eu precisava conversar com esse irmão sobre a morte, e as pessoas, não pode, porque se você falar, ele decreta a morte. Ele não pode falar, ele não pode pronunciar, porque se pronunciar a palavra morte, aí ele decreta sobre si a morte, e aí não tem jeito. Não pode falar. Mas como não pode? Quando o rei Ezequias estava doente, Deus chamou o profeta e disse, vai na casa dele e diz assim para ele, prepara-te, porque morrerás e não viverás. Seja honesto, essa é a hora mais séria, mais importante para você ser honesto. Mas não é só essa hora, são várias horas da nossa vida que nós precisamos de alguém que tenha coragem de dizer para nós a realidade. Quando Davi levantou a cabeça e disse, o menino morreu, as pessoas, não, ele está pior, ele está piorando e tal, podia enrolar o rei. Não, morreu. Isso é honesto, essa é a realidade. Porque quando a gente faz uma negação da realidade, a gente vive uma hipótese que não é plausível. Não é plausível. Não é verdadeira. Não pode acontecer. Então, enfrente a sua realidade como ela é. Existem algumas mulheres que não andam, não caminham, porque elas não conseguem viver essa realidade. Meu casamento acabou. Não, pastor, mas eu acho que ainda... Não, mas eu estou com a impressão que... Mas eu sinto que... Mas eu estou achando... Deixa eu lhe dizer, a sua realidade dura é a realidade que você tem que enfrentar essa. E é com ela que você tem que partir. Porque é uma situação impossível, eu estou falando dos impossíveis. Filho morreu, ele morreu, acabou. Não adianta você ficar pensando na possibilidade de... Ele já morreu. É duro, eu sei que é difícil, mas é ela que você tem. E é com ela que Deus vai ajudar você a vencer. Com a realidade crua que você tem na sua mão. O que fazer, pastor, quando as nossas circunstâncias são impossíveis? Segundo lugar, tome a decisão de não se deixar largar, abandonar. Versículo de número 20. Uma vez que estava sacramentada que aquela realidade era impossível, o que foi que Davi fez? No versículo número 20, levantou-se, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Em outras palavras, ele não se deixou largar, porque tem gente que continua largado. A circunstância não muda. Eu conheço algumas pessoas que a circunstância não muda e a pessoa fica largada na vida. Engorda, fica suja, larga os estudos, cria uma atitude cínica em relação à vida. Ah, não adianta mesmo, o mundo não presta. Ah, minha vida acabou, eu não tenho mais graça para viver. Foi o que Davi fez. Tomou um banho, trocou de roupa, ele não se deixou largar. Então, o que eu quero dizer para você é, não se deixe largar na vida, não se abandone na vida, porque você enfrentou uma circunstância
Impossível. Sabe por quê? Porque a vida continua e você está vivo. E você não pode morrer com aquele problema. E ainda mais, o Deus que você serve não largou de você. E porque a circunstância era impossível, Deus não deu as costas para você. Deus continua ao seu lado. E se Deus está do seu lado, então tome a decisão. Eu não vou me largar na vida. Não vou me abandonar na vida. Tem gente que se transforma num trapo, num lixo. Se transforma num zero à esquerda. Não presta mais para nada. É azedo, é grosso, é estúpido. É mau, é ruim estar perto dessas pessoas. Porque a circunstância fez com que eles se abandonassem. Fez com que eles largassem da vida. Tome essa decisão. Eu não vou me largar. Eu não vou jogar os pontos fora. Eu não vou sair da briga. Eu não vou sair do jogo. Eu não vou sair da batalha. Eu não vou sair da lide. Eu não vou abandonar a vida por causa disso. Está difícil, está difícil. É duro, é duro. É pesado. Mas eu não vou me largar na vida. Por que eu não vou me largar na vida? Porque Deus não desistiu de mim. Porque o Espírito Santo de Deus ainda não deu as costas para mim. Terceiro, tome a decisão de adorar a Deus. Davi adorou a Deus. Acho lindo a última parte do versículo de número 20. Depois que ele trocou de roupa, ele foi para o santuário do Senhor e o adorou. Circunstância impossível, o menino morreu. Aí ele foi para o santuário de Deus e disse: Senhor, eu te adoro. Em outras palavras, a minha percepção da vida não mudou a minha percepção de ti. O que eu vejo na vida, eu não estou projetando em ti. A dureza da vida não me tornou teu inimigo. A doença que matou meu filho não me indispôs contigo. Eu te adoro. Eu reconheço que tu és um Deus verdadeiro. Eu não tenho respostas. Eu não sei explicar nada. Mas eu confio no teu caráter. Eu confio no teu cuidado. Eu confio de que tu estás ainda com teu olhar carinhoso na minha direção. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tu és poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que os pensamentos que tu tens a respeito de mim são pensamentos de paz e não de morte. Eu sei que toda arma forjada contra mim não vai prosperar. Eu sei que se eu entrar no fogo ele não vai me consumir. Eu sei, meu Deus, que eu posso confiar em ti. Mas o teu filho acabou de morrer. Mas a morte do meu filho não muda o que eu penso a respeito de Deus. Porque eu não vivo de emoções, eu vivo de fé. E fé é uma confiança no caráter de Deus. As circunstâncias não mudam isso, porque o teu caráter continua o mesmo. E a minha percepção de quem tu és continua a mesma. Eu gosto muito do texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. É lindo esse texto. Todos os crentes deveriam conhecê-lo. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Ele faz andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Aleluia. Mesmo que nada dê certo, contudo, eu me alegro no meu Senhor, porque Ele fortalece os meus pés e Ele me faz ser sobranceiro e vitorioso. Pastor, o que eu faço quando eu enfrentar circunstâncias impossíveis? Diga: Deus, tu és um Deus fiel e a minha esperança está em ti. Quarto, o que foi que Davi fez? Davi se preparou para o futuro. Se preparou para o futuro. Versículo de número 20. A última parte. No versículo de número 20 foi a última coisa que ele fez. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição. E fez o quê? Eu vou me recompor. Para quê? Para enfrentar a vida. Não vou me deixar largar. Tomo a decisão de adorar a Deus.
e vou me preparar para a vida, vou me preparar para o futuro, vou me preparar para o que Deus tem para mim. Vou me preparar como? Me alimentando. Comeu, se fortaleceu, se preparou, cresceu. Como? Ele foi e disse o seguinte: eu preciso enfrentar a vida. Eu sou rei de um reino. Eu não sou apenas pai de um menino que morreu. Eu sou rei de um reino. Você sabe o que Davi fez? Ele tirou o foco do problema e colocou a sua visão em outras dimensões da vida que ele precisava estar preparado para elas. Ele precisava se fortalecer para outras dimensões da vida que não morreram com o filho. Deixa eu dizer para você, mulher, deixa eu dizer para você, homem, talvez haja uma dimensão da sua vida que tenha acabado, que tenha morrido, que tenha sido amputada, que tenha sido perdida, que tenha sido devastada, mas não significa que tudo da sua vida acabou, não significa que toda a sua existência terminou. E mesmo que a morte chegue, e mesmo que seja o diagnóstico de um médico dizendo não tem mais jeito, nem assim você está terminado, porque a Bíblia Sagrada diz nas palavras de Jesus, no Evangelho de São João, capítulo de número 11, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que crê e vive, este jamais morrerá. Nada pode acabar com a sua trajetória, se você é de Jesus Cristo. Prepare-se para o futuro, alimente-se. Alimente-se como? Alimente-se de alimento, que foi o que Davi fez. Alimentou-se da palavra de Deus e adorou a Deus no templo espiritualmente. Ele se preparou e disse: eu vou viver, eu vou para frente, eu vou tratar da minha vida de agora por diante. E ele fez uma quinta coisa. Versículo de número 24. Ele foi até Betseba. E o texto diz que ele consolou a sua mulher. Irmãos, olha que coisa linda. Ele encontrou alguém que estava mais ferido do que ele. Porque a dor dele era a dor de pai. Mas a dor de mãe é maior. E ele foi até Betseba e a consolou. Ele se preocupou com o outro, com a dor do outro. E a dor do outro era da sua própria mulher. A dor de Betseba era maior do que a dele. Você diz assim: pastor, o que eu faço para sair dessa situação impossível que eu estou enfrentando? Deixa eu lhe dizer, meu irmão. Tire o foco da sua dor. E eu não estou querendo minimizar e dizer que a sua dor é pequena ou é grande. Mas existem tantas outras pessoas que estão também feridas. E você que passou por uma dor, pode ser o agente curador de outras pessoas que estão passando dores tão grandes, ou até tão maiores do que a sua. E se são menores do que a sua, você pode consolar essas pessoas dizendo: não chore assim, porque maior dor passei eu. Olha que coisa linda. Davi foi consolar o coração. Sabe como? Que a gente atravessa os problemas da nossa vida quando a gente se abre para a dimensão da dor do outro. Você sabe por que eu nunca me incomodei com crianças com síndrome de Down? Porque eu não tenho uma dentro da minha casa. Mas quem tem uma criança com uma deficiência genética sabe da dor e é compassivo com o outro. Um desses dias uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, fulano da minha família está com câncer. Vamos dizer que seja, minha sobrinha está com câncer. Eu fui no hospital com a minha sobrinha. Pastor, eu nunca imaginei quantas pessoas têm câncer. E eu nem percebia isso. Sabe por que você não percebia? Porque você não tinha essa dor com você. Então, às vezes, essa percepção da dor nos ajuda a sermos agentes curadores de Deus para outras pessoas. Cuidar do próximo. Davi cuidou de Betseba.
E agora ele cuida de Betseba, dizendo assim: eu entendo a sua dor. Vem cá. Colocou a mão no ombro de Betseba. E Davi a consolou. Olha que lindo. Consolou Betseba. Cuidou do próximo. Foi agente de Deus. E à medida que a gente consola o outro, parece que a nossa dor se torna menor. Parece que a nossa angústia se torna menor. Parece que o nosso desespero se torna menor. Irmãos, muitos anos atrás, nós tínhamos um ministério na Bethesda. Todos os sábados de manhã, eu e um grupo da nossa igreja íamos visitar os indigentes da Santa Casa de Misericórdia, na ala dos cancerosos. E a gente passava a manhã visitando os leitos dos hospitais. Quando chegava de noite, que eu queria reclamar de besteira na minha vida, às vezes a gente fica chateado com as besteiras. A dor do outro me tornava mais fidalgo, me tornava mais digno. A dor do outro me tirava desse ranço medíocre que nós temos, dessa autoavaliação que nós temos de nós mesmos, de que nós somos os reis do mundo. A gente começa a descobrir que no mundo tem muita gente que sofre, que padece, que entristece. Tem muita gente nos hospitais hoje à noite, enquanto nós estamos aqui. Tem gente em velórios hoje à noite, enquanto nós estamos aqui. Tem gente que está desesperado, sem saber o que fazer, enquanto nós estamos aqui. Às vezes você está criando uma dificuldade enorme na vida, porque você se esquece do próximo. Quanto mais nós nos envolvemos com o próximo, mais as circunstâncias que nos são impossíveis, nós vamos conseguindo administrar, resolver e viver com maior grandeza. E deixa eu terminar por último. Como é que a gente sai da circunstância impossível? 6º lugar. Lembrando que Deus ainda não terminou o seu projeto conosco. Deus não terminou o seu projeto com você. Davi amou Betseba. E ela ficou grávida. Isso me encanta. E ela ficou grávida de um menino. E o filho que ela teve chamava-se Salomão. E o Senhor o amou. E o que é lindo é que esse Salomão vai ser o herdeiro do trono. Isso dá um nó na minha cabeça. Sabe por que dá um nó na minha cabeça? Porque Davi era casado com outras mulheres. Davi casou com a filha de Saul, Davi casou com Abigail, e ele teve muitos filhos com essas outras mulheres. Davi teve outros filhos, mas nenhum desses outros filhos Deus escolheu para ser o rei de Israel. Qual é o filho que Deus escolhe para ser o rei de Israel? O filho da mulher com quem ele adulterou. Quem é que manchou o caráter de Davi? Quem é que trouxe nódoa para a vida de Davi? Quando a gente fala de Davi, qual é a primeira coisa que a gente se lembra? Pecou com Betseba. Aí Deus pega essa mulher, que seria em qualquer círculo social escanteada, porque ela a pecou. Deus traz essa mulher e exalta para ser a mãe do rei que vai suceder o trono de Israel. Então, as circunstâncias que são impossíveis não significam o fim da história. Significa um capítulo que se encerrou. Então, amigo, pode ser que esteja se encerrando um capítulo na sua vida, eu não sei qual. Tá bom, vira a página, mas Deus não terminou o livro ainda. E até que Deus ponha um ponto final nessa história, nós podemos cantar e dizer: eu sei que meu Redentor vive. Eu posso dizer: nada pode me separar do amor desse Deus. Eu posso dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti, porque Deus não vai deixar que a esperança do justo seja frustrada. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você que está atravessando uma circunstância impossível, coloque a sua mão na mão do meu Senhor e deixa Deus conduzir você
porque Deus ainda não terminou o que Ele tinha para fazer na sua vida. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero orar pela sua vida nesse instante. Eu quero pedir a Deus por homens e por mulheres, dizendo: pastor, eu estou no meio de uma situação, eu estou no meio de uma dificuldade, eu estou sem saber o que fazer na minha história de vida. Eu quero orar por você agora, que nós vamos orar por você nesse momento. Você diz: pastor, eu sou essa pessoa, eu não sei o que fazer, a minha situação, muitas vezes eu até já me desesperei da vida. Pois deixa eu lhe dizer, Deus ainda não terminou com você, meu irmão. Deus ainda não terminou com você, mulher. Deus ainda não terminou com a sua vida, homem. Deus ainda não terminou com a sua história. Eu não sei o que é, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: Deus não deu as costas para você. Isso eu tenho certeza absoluta, isso eu estou absolutamente certo, e é nessa certeza que nós queremos orar por você. Se você crê no poder da oração, Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, por estas vidas que estão dobradas, Senhor, por circunstâncias que estão, Senhor, irremediavelmente perdidas em histórias de vida. Ajuda-os, ó Deus, ajuda essas pessoas a darem o passo que eles precisam dar. Eu quero te pedir que tu quebres, ó Deus, todo sentimento de desgraça que esteja no coração. Senhor, levanta o ânimo do que está desanimado. Senhor, torna a levantar os joelhos que estão cansados, as mãos que estão cansadas, e traze, Senhor, a tua misericórdia sobre estas vidas. Abençoa, Senhor, estas vidas. Mostra-lhes, ó Deus, que tu não deste as costas. Ajuda-os, ó Deus, a fazer o que Davi fez, a tomar um banho, a mudar de roupa, a lavar o rosto, colocar perfume, a começar uma nova fase de vida, a se dar pelo outro, a se dar por pessoas que estão feridas na vida. Senhor, eu quero te pedir que só tu podes ajudar, só tu podes fazer isso por nós. Faze na vida desses teus filhos. Ah, meu Deus, eu creio que o teu Espírito é um Espírito que levanta o abatido de alma, é o teu Espírito que levanta o que está abatido de alma, aquele que perdeu um filho, aquele que enterrou a filha, aquela mulher que está desamparada e abandonada, Senhor, aquele que enfrenta uma doença que nunca foi curada. Eu quero te pedir que tu ajudes esses teus filhos a tocarem a vida com a beleza de Deus nela, a tocarem a vida com a beleza de Deus que tu podes dar a ela, a despeito de qualquer circunstância. Nós te louvamos, Espírito de Deus. Abra sua boca agora, fale com Deus, diga: Deus me ajuda a mudar a perspectiva da minha vida. Diga para Deus agora: me ajuda, Senhor, a mudar a minha perspectiva de vida, a ser diferente, a não querer mais, Senhor, andar como eu andava, abatido, cabisbaixo, entristecido. Eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa que tu, Senhor, ama e nos abençoa. Senhor, sem ter medo, eu quero confiar em ti, eu quero confiar na tua beleza. Fala, meu Deus, da vida desses teus filhos. Fala, meu Deus, à medida em que eles estão falando contigo. Fala à medida em que eles estão abrindo o coração para ti. Jesus, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós nos colocamos nas tuas mãos.